Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos nos aprofundar em um assunto essencial para a interpretação e produção de textos: inferência do sentido de uma palavra ou expressão. Vamos lá? Bonitos, como foi a semana de vocês? Por acaso, já repararam que algumas palavras possuem mais de um sentido? Estudantes, isso é mais comum do que imaginamos, conforme estudamos na aula anterior. Agora, vamos continuar nossa tarefa de identificar os significados das palavras. Por isso, vamos inferir, ou seja, deduzir o sentido de palavras ou expressões de acordo com o contexto. Antes disso, preciso compartilhar algumas experiências que vivi aqui em Manaus. Provavelmente, em algum encontro nosso, eu já deva ter comentado que sou natural do Rio Grande do Sul. Por isso, às vezes, vocês devem notar minha pronúncia um pouco diferente. E assim, é natural que eu aprenda novas palavras aqui no Norte, assim como divido algumas que usamos no Sul. Isso fez com que em algumas situações do cotidiano eu também precisasse inferir o sentido de algumas palavras. Na sala dos professores, por exemplo, eu escutava os colegas professores comentarem: "Poxa, aquele menino gazeteia demais, pede para ir ao banheiro e não volta mais no meu tempo." Eu ficava, gazeteia? O que é isso? Aí eu analisava a fala da pessoa, estudantes. Vejam que há pistas para eu entender a partir do contexto de produção do meu colega professor. Vamos lá! A fala inicia com uma interjeição de tristeza ou insatisfação. Então já faço a inferência que gazetear é algo ruim ou errado. Depois, a fala introduz uma nova informação com uma ação do menino. Pede para ir ao banheiro e não volta mais no meu tempo. Com isso, consigo inferir que o menino saiu da sala e não voltou para a aula daquele professor. Pronto, meu colega ficou desapontado com a ação desse menino e eu consegui inferir que gazetear é a ação de sair da sala e não voltar, ficar passando tempo no pátio da escola ou no banheiro. Ufa! Aprendi uma nova palavra a partir do contexto de produção e de interpretação da fala do meu colega professor. Agora, vamos ao contrário. Vou usar um termo que provavelmente uma parte de vocês não conhece. Em Manaus, na mesma sala dos professores, eu disse a uma colega minha: que cheirinho bom! Me dá um naco desse sanduíche?" Ela ficou me olhando estranho, bonitos. Como talvez alguns de vocês aí também. Vamos lá! Como vocês vão construir a inferência? Primeiro, percebam o contexto de produção. A conversa acontece na sala dos professores. Segundo, é no horário do intervalo, pois uma professora está lanchando. Terceiro, percebam o trecho do pedido. Me dá um naco desse sanduíche? Assim, estudantes, podemos inferir que eu estava pedindo um pouquinho do lanche da minha colega, ou seja, um pedaço ou uma mordida do sanduíche dela. Viram só? Nos dois casos, precisamos ter cuidado com as palavras que compõem a totalidade da frase, assim como o contexto de produção do texto, nesse caso, com as falas. Esse é um caminho para inferirmos o sentido de palavras que ainda não conhecemos. Nas duas situações comentadas,
nós fizemos o caminho da dedução para chegarmos aos sentidos das palavras gazetear e naco. Vamos a mais uma situação? Vejam agora o trecho dessa narrativa. O título é Sinceridade de Criança. Era uma época de vacas magras. Morava só com meu filho, pagando aluguel. Ganhava pouco e fui convidada para a festa de aniversário de uma grande amiga. O problema é que não tinha dinheiro mesmo. Fui a uma relojoaria à procura de uma pequena joia, ou bijuteria mesmo, algo assim, e pedi à balconista. Queria ver alguma coisa bonita e barata para uma grande amiga. Ela me mostrou algumas peças realmente caras, que na época eu não podia pagar. Então eu pedi: posso ver o que você tem, assim, alguma coisa mais baratinha? E a moça me trouxe um pingente folheado a ouro, bonito e barato. Eu gostei e levei. Que história, hein? Eu também já passei por momentos de vacas magras. Ei, prof, mas afinal, que momento é esse? Estudantes, vamos inferir? No nosso texto, os personagens são pessoas e vão às compras em uma relojoaria. Logo, já entendemos que o substantivo vaca não está se referindo ao animal em si. Com isso, podemos deduzir que o sentido da expressão vacas magras é conotativo. E como ter certeza do que significa? Vamos inferir a partir do contexto do texto. Retomemos um trecho. Era uma época de vacas magras. Morava só com meu filho, pagando aluguel, ganhava pouco e fui convidada para a festa de aniversário de uma grande amiga. O problema é que não tinha dinheiro mesmo. Observem que a personagem expõe várias situações para explicar a falta de dinheiro. Morava só com o filho, vivia de aluguel, não tinha dinheiro. Unindo essas situações com a ideia temporal de era uma época, inferimos que essa passagem de tempo sem dinheiro era de vacas magras, pois lhe faltavam recursos financeiros. Viram só? Com a leitura do contexto do parágrafo, conseguimos inferir uma expressão nova. Claro, nova para alguns, para outros talvez já conhecida. E assim é a dinâmica do chamado conhecimento de mundo, em que cada um de vocês constrói sua vivência de vocabulário conforme os textos que vocês leem e as relações sociais que vocês estão inseridos. Agora que já temos conhecimento da importância da inferência de palavras, vamos praticar. Bom exercício para vocês! Estudantes, considerem o texto a seguir e respondam a questão. Temos uma charge com o título Orientação Médica. Todos esses remédios vão custar muito caro, doutor. Se aliviarem o que sinto. Com base na situação apresentada na charge, o efeito de sentido que a expressão orientação médica apresenta é: letra A, qualificação médica. Letra B, inspiração médica. Letra C, narração médica. Ou letra D, instrução médica. Agora é com vocês!
Bonitos, aqui vamos nos atentar à linguagem mista. Na imagem temos o contexto de um consultório, um médico sério, uma lista imensa em que aparece a seguinte frase: orientações médicas, que é um texto escrito, portanto, faz parte da linguagem verbal. Só pela imagem já podemos perceber que não há uma fala do médico, ou seja, não há uma história a ser contada, o que elimina a letra C, que é uma narração médica. Também não há uma inspiração médica, que seria um exemplo a ser seguido. Com isso, descartamos a letra B, que é uma inspiração médica. Pela imagem, também podemos deduzir que o médico não está fazendo uma prova, um teste para se qualificar, ou seja, para desempenhar novas funções, o que elimina a letra A, que é uma qualificação médica. Estudantes, percebam que o título da lista da paciente é o seguinte: orientação médica. Orientar um paciente significa instruir ou indicar um medicamento que sirva para alguma doença ou alguma dor, e só quem pode fazer isso é um médico. Então, a resposta correta é a que fala que é uma instrução médica. Então, temos a letra D de dedicado. Bonitos, leiam o texto e respondam à questão. O título é A Vila de Containers. Estudantes de Amsterdã se mudam para apartamentos de lata. Em 1937, o americano Malcolm McLean inventou grandes caixas de metal para guardar algodão, os containers. Mas você aceitaria viver dentro de um? Na cidade de Amsterdã, capital da Holanda, fica a maior vila de containers do mundo. Ela fica perto do centro e foi construída para atender a demanda por alojamentos para estudantes na cidade. Estudantes, vamos conhecer uma palavra do nosso texto? Vejam, containers são reservatórios que, geralmente construídos em metal ou madeira, se destinam ao armazenamento e ou transporte de cargas em embarcações. Agora podemos partir para o enunciado. A expressão "a demanda por alojamentos", em destaque no primeiro parágrafo, tem valor de: letra A, alteração no interior dos alojamentos. Letra B, influência sobre as áreas próximas. Letra C, mudança nas estruturas antigas. Ou letra D, procura por alojamentos. Tempo na tela para vocês!
Bonitos, o foco principal do texto é o objeto container. A primeira informação é a de que esse objeto, que era uma grande caixa de metal, foi criado por um americano para guardar algodões. A segunda informação é a de que esse objeto acabou tendo uma outra finalidade, virou moradia ou alojamento, e o objeto passou a ser um local. As letras A e C falam sobre a estrutura física dos containers, em que a letra A fala sobre alteração no interior e a C fala sobre mudança nas estruturas antigas. Apesar da mudança de finalidade de caixa de algodão para um alojamento, a estrutura física continuou a mesma. Então, as duas letras estão incorretas. A letra B fala sobre influência sobre as áreas próximas. E o trecho que fala sobre localidade é o seguinte: na cidade de Amsterdã, capital da Holanda, fica a maior vila de containers do mundo. Ela fica perto do centro, o que nos leva a perceber que o texto apenas expõe o local onde a vila dos containers está localizada. O trecho em que a palavra demanda se encontra é o seguinte: e foi construída para atender à demanda por alojamentos para estudantes na cidade, no sentido de que os estudantes estão procurando, buscando alojamentos, o que tem correspondência com a letra D, que fala sobre procura por alojamentos. Então, bonitos, confirmamos como correta a letra D de dedicado. Bonitos, o texto base para a nossa última questão é um anúncio. Superbank. Não deixe o dinheiro parado. Guarde-o conosco e você vai auferir lucros. Aumente sua renda cada vez mais. Baixe o nosso aplicativo e crie sua conta. O enunciado pede: com base na leitura e nas ideias do texto, a expressão vai auferir pode ser substituída por letra A, vai trocar, letra B, vai ganhar, letra C, vai diminuir ou letra D, vai refletir. Tempo na tela para vocês!
Estudantes, vamos ao contexto do texto? A partir das frases do anúncio, não deixe seu dinheiro parado e aumente sua renda, o Banco Superbank oferece ao consumidor uma forma de fazer crescer suas finanças. Além disso, as palavras lucros e aumente contribuem para essa interpretação, pois se relacionam à ação de investir dinheiro, a lucros, e assim o dinheiro cresce. Com essa dedução, já podemos eliminar a letra C, que diz que vai diminuir, que é o contrário de aumentar. A letra A diz que vai trocar, e em nenhum lugar do texto ele falou em mudar ou substituir o dinheiro. Portanto, podemos eliminar a letra A também. A letra D diz que vai refletir. Primeiro, temos que pensar no significado dessa palavra. Refletir tem o sentido de pensar, ponderar, e não cabe na troca do termo auferir. Você pensar lucros. Portanto, podemos eliminar a letra D também. Sobrou a letra B para a gente analisar. Ela fala que vai ganhar, justamente sobre o que estávamos falando do contexto lá no começo. Quando a gente troca o termo auferir pelo termo da letra B, percebemos que fica perfeito. Guarde-o conosco e você vai ganhar lucros. Portanto, bonitos, a nossa resposta correta é a letra B de bonitos. Bonitos, tenho certeza que vocês arrasaram nos exercícios de hoje. E para o conteúdo ser fixado, vamos retomar o conceito principal da aula. Inferir é um modo de dedução a respeito de algo, e deduzir é a utilização do raciocínio lógico, ao lado do conhecimento de mundo de cada pessoa, para chegar a uma conclusão que tenha sentido claro. Para fazermos o caminho da dedução, precisamos considerar o contexto de produção do texto ou da fala, considerar a estrutura do texto, a ordem das palavras na frase ou nos parágrafos, e considerar informações presentes no próprio texto que estejam antes da palavra desconhecida. Espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo!